Olá, aqui é Antônio Coelho, dando continuação ao nosso curso de topografia para estudantes de engenharia e arquitetura, tá? E agora vamos falar um pouco de métodos e conceitos. Agora que já conhecemos um pouco dos equipamentos disponíveis, podemos conhecer demais métodos para se representar um terreno ou região. Levantamento topográfico é exatamente o que a gente quer representar, que é o levantamento daquela região. É um conjunto de métodos e processos que, adequado à exatidão pretendida, implanta e materializa pontos do terreno, determinando suas coordenadas topográficas, e estes pontos se relacionam os pontos de detalhes, interferência, estrutura, vegetação, etc., visando a sua exata representação planimétrica numa escala pré-determinada e sua representação altimétrica por intermédio de curva de nível com equidistâncias também pré-determinadas e ou pontos cotados. Essa é a definição da NBR 1333. O que seria isso? Nosso levantamento topográfico é feito através de pontos do terreno, tá? Que são cadastrados através de coordenadas topográficas, e nela a gente tem uma representação planimétrica, onde eu vou mostrar o que é logo mais à frente, e altimétrica. Através das curvas de nível a gente vai conhecer a altimetria da planta, ou através de pontos cotados, e vou mostrar o que é cada conceito, cada definição logo mais à frente, tá? Temos também um levantamento topográfico expedito, que é um levantamento exploratório sem muito reconhecimento, sem muita exatidão, também pouco utilizado, que é um levantamento rápido da região, como seria, você pode pedir para a topografia fazer sem muito detalhe, ou um croquis poderia substituir essa parte. Você verificar, fazer um croquis para visualizar como é, para só depois você fazer o levantamento em si. Você definir exatamente de onde você quer o levantamento, tá? Se for necessário, você pode fazer isso. Já o levantamento topográfico planimétrico cadastral é a representação plana da região levantada, contendo a posição de certos detalhes visível ao nível e acima do solo, de interesse à sua finalidade, tais como limite de vegetação, cultura, cerca, drenagem, propriedades, logadoura. Tem que conter uma orientação ou se não tiver uma orientação, amarração de pontos existentes no terreno, como de referência do seu cadastro, no caso, tá? A pontos notáveis e estáveis de suas imediações. É o que isso? É a planta baixa, a visualização superior do seu levantamento topográfico. É onde o topógrafo vai pegar os pontos, vai cadastrar propriedades, postes, taludes, valas, drenagens, e ali você, pela planta, você identifica onde está cada interferência, cada benfeitoria, cada edificação, algo que seja representativo ao seu levantamento topográfico, ok? Já o levantamento topográfico altimétrico ou nivelamento é o levantamento que objetiva exclusivamente a definição das alturas relativas a uma superfície de referência, podendo ser essa o nível do mar, visando representação altimétrica da superfície levantada. É justamente a parte dos pontos, quando ele pega as alturas, ele identifica a elevação daquela cerca, em que elevação está aquele poste, qual é a elevação daquela casa, daquela edificação, ok? Também muito usado, às vezes, para área industrial, onde eu necessito saber a altura das bombas. Por exemplo, eu quero que a topografia me diga só em que nível tá as bombas 5, 6, 7, ele vai lá e define e identifica e levanta para mim em que nível elas estão, qual o nível de piso dela, qual o nível de elevação da bomba. Então, seria mais ou menos isso. Já um levantamento topográfico plano altimétrico é exatamente a junção do altimétrico com o planimétrico. O que seria isso? É exatamente o levantamento plano altimétrico, é o final, é aquilo que a gente quer. Eu quero que
cadastre a cerca, mas eu quero saber em que elevação ela está. Eu quero que cadastre o poste, mas quero saber em que elevação ela está. Eu quero saber que elevação está aquele talude cadastrado, o pé do talude, a crista do talude. Ok? Já as obras de artes especiais, só para ficar fixo aqui para vocês entenderem, são pontes, viadutos, passagens, em obra de saneamento também são estações de tratamento de água, de esgoto, estação elevatória. O que seria isso? Às vezes você vê lá no projeto uma OAE, num projeto de estrada, por exemplo, uma obra especial de estrada seria pontes e viadutos, basicamente. Então, tem projetos específicos. Então, isso são obras especiais que devem ser cadastradas também na hora no levantamento topográfico, ok? E aqui é o Sistema Geográfico Brasileiro. Nossos pontos serão cadastrados, nossos levantamentos são cadastrados pelo Sistema Geográfico Brasileiro, que é o conjunto de pontos da superfície da Terra, sistema de coordenadas que é utilizado no Brasil, que é através do sistema UTM, que é um sistema de coordenadas cartesianas bidimensionais que dão a localização da Terra. Tá? O que seria isso? As coordenadas que a gente usa na topografia, no desenho, a gente não usa aquele sistema de tantos graus sul, tantos graus leste, não é aquele sistema que a gente usa. O que a gente usa é a coordenada UTM, uma coordenada cartesiana, onde vai ser indicado aquele ponto, ele tem coordenada norte tanto e coordenada leste tanto. Ok? E a gente usa às vezes vocês vão ver muita gente chamando de normal, chamar de este. É um inglês aportuguesado, norte e oeste, coordenada norte, coordenada este, ou norte e leste, tanto faz. Ok? Será exemplificado mais para frente também, melhor exemplificado. Aqui estamos só mais no conceito geral. Curva de nível. Curvas de nível são curvas planas que unem pontos de igual altura. Portanto, as curvas de nível são resultantes da interseção da superfície física considerada com planos paralelos ao plano de comparação. Em geral, as curvas de nível, através da interseção do terreno por planos horizontais, é equidistante. Então, isso aqui é o conceito de curva de nível. Mas o que é uma curva de nível exatamente? A representação de curva de nível, o que é e o que ela representa. É basicamente isso aqui. Eu tenho meu terreno com essa inclinação, dessa forma aqui, ó, arredondado e desce bastante. E aqui eu represento a curva de nível assim. Por exemplo, no plano S1, eu tenho uma curva de nível aqui, vou representar ela aqui. Eu tenho vou representar essa cota do plano S1 nesse nível aqui, ó, onde passa essa curva tem a mesma cota do plano. Já essa aqui, ó, é o plano S2. Onde passa essa curva é porque nesse terreno tem essa cota do plano S2 e assim sucessivamente. Aqui mostrando em cota, ó, onde eu tenho isso aqui, é onde está passando a elevação 0 desse terreno aqui. A elevação 20 passa nesse nível aqui. Então, isso aqui é uma vista da planta superior desse terreno, tá? Dessa montanha, o que seja. Então, aqui é a representação dela. Através disso aqui, eu reconheço que aqui é ponto baixo e vai subindo. Então, é algo meio arredondado subindo. Um terreno, uma parte que arredonda e sobe. Okay? E aqui eu tenho outras representações, ó, onde eu tenho cotado. Aqui está de metro em metro. Ó. Aqui é a cota 100. Aqui vai descendo. 99, 98, 97, 96, 95, 4, 3, 2, descendo. Ok? Aqui, ó. Essa é 99, ó, ela fecha. Aí aqui é a 98. Essa aqui novamente é 99. Aqui é 100. 99, é 61, 102, ó, tem outra cota 100. O que é isso? Aqui tá, o terreno aqui é 105, desce para cá e continua descendo aqui, ó, chegou no nível 100. Aqui ela desce aqui,
chega nesse ponto, começa a subir novamente para 100 e sobe novamente. Então, um ponto baixo, aqui tem um ponto aqui, desceu até 100, depois subiu novamente, desceu novamente, entendeu? Tem um topo aqui, tem uma outra descida aqui, aqui tem um valezinho em relação a essa descida. Então é por aqui que você começa a identificar como é o terreno, por onde a água desce. Uma água aqui desceria aqui, escorreria por aqui para descer para cá. Desceria aqui, escorreria por aqui, procurando um ponto baixo aqui até descer por mais baixo. Espero que tenha dado para entender um pouco como seria. Então, continuando a curva de nível, a gente tem algumas propriedades essenciais dessa curva de nível. Por exemplo, toda curva de nível fecha-se sobre si mesmo, dentro ou fora do limite do papel. Voltando aqui, ó, a curva de nível fecha nela mesmo, ó, dentro ou fora, em algum lugar, e se fecha lá, no mesmo nível, fora do limite do papel. Uma outra aqui, ó, duas curvas de nível jamais se cruzarão. Se essa curva aqui representa esse plano, essa outra representa esse plano, não tem como se cruzar, porque essa está representando uma altura, essa está representando outra altura. Então, ela não podem se cruzar. Uma curva de nível não pode bifurcar-se. Eu não posso ter uma curva de nível aqui, ó, a cota 100, e ela andar para, por exemplo, 95 e aqui é 95 e para cá é 95 também. Não existe. Não tem como. Vocês vão ver pela triangulação. Eu vou mostrar como é gerada essa curva de nível. Terreno, essa é um básico bom para vocês entenderem. Terrenos planos apresentam curva de nível mais espaçadas, mais distantes uma da outra. Em terrenos acidentados, a curva de nível encontra-se mais próxima uma das outras. Ok? E para se representar a curva de nível, é necessário interpolar, triangular os pontos que foram cadastrados a partir dos perfis, os pontos de altura cheia, valor inteiro, tá? E a curva de nível a gente representa ela em valor inteiro, cujo valor deverá ser definido em função dos objetivos do trabalho da escala usada. E, geralmente, os espaçamentos da curva de nível são apresentados de metro em metro. A gente apresenta a curva de nível a cada 1 metro e apresenta a altura. Mas pode ser apresentado aqui também, como ele apresentou de 20 em 20, que ele está mostrando um mapa com uma escala maior, então não tinha como apresentar de metro em metro, que ia ter curva diferente. E aqui ele já satisfaz a representação que ele queria. Tá? Podendo ser também de 5 metros, 10, etc. Dependendo da escala, que será apresentado o desenho. Então, dependendo da escala, você usa. A maioria dos planos vão ser representados de metro em metro. Ok? Quando você tem um terreno mais plano, você pode representar ela de 50 centímetros, de 20 centímetros. Aí depende. Ok? Nesse desenho aqui, ó, daqui para cá é uma coisa, daqui para cá é a mesma coisa com curva de nível. Aqui é sem curva de nível. Então aqui eu só tenho uma altimetria. Não tem nada desenhado, detalhado, mas se fosse um levantamento que tivesse, aqui é só um terreno vazio. Se tivesse alguma interferência, tinha que cadastrar, alguma vegetação tinha que cadastrar, mas é só um terreno vazio. Então o que é que aconteceu aqui? O topógrafo vai lá, busca os pontos, pega os pontos, cadastrou aqui, esse ponto é 24,55, esse ponto 24,50, esse ponto 25,30, tá? E aí foi cadastrado. Aí, para gerar a curva de nível, é feita uma triangulação. Então, vou passar para cá para mostrar o mesmo desenho. Essas curvas de nível, ó, se aqui é cota 25, essa aqui é cota 27,5. Então, vejam que essa curva está com uma cor diferente, chamada de curva mestra. Se entre as curvas mestras eu tenho 2,5 metros de diferença, cada curva vai estar 50 centímetros de desnível de uma para outra. Ou seja, se aqui é 25 e aqui é 27,50, essa é 25,50, essa é 26,
26,50, 27, 27,50. Por que isso? O ideal é que você tenha curva mestra a cada 5 curvas, ou cada curva 20% da curva da diferença para a curva mestra, ok? Se eu tivesse colocado, por que foi colocado de 50 centímetros e não de metro em metro aqui? Por exemplo, o ideal é você cotar a curva múltiplo de 5, se fosse de metro em metro. Então eu ia ter essa curva, essa eu não teria, mas teria 26. Não teria essa, teria 27, não teria essa, teria a 28, não teria essa, teria 29. A curva 30 não tem, que eu não tenho ponto. E também não tenho a curva 20, que eu não tenho um ponto mais baixo, certo? Digamos que eu não tivesse as cotas, estivesse apresentando só por curva de nível, como aqui esse desenho, tá? Então eu ia representar 25 e não tinha como saber se estava subindo para lá ou descendo, se eu representasse só a 25, ok? Também, se eu não quisesse os pontos, quisesse apresentar de metro em metro minha curva e não podia apresentar só 25 aqui, eu podia chamar aqui 25, apresentar a curva 26 e cotar aqui 26. Aqui a 24 eu podia cotar 24, ou seja, cotar elas de metro em metro também, tá? Você cota ou só as curvas mestras, ou se é um terreno mais plano, você cota cada curva para facilitar o entendimento de quem vai olhar. Nesse desenho, se você não quisesse apresentar os pontos, não apresentava os pontos, apresentava só a curva. Como também, a depender do terreno, eu não preciso fazer as curvas, eu posso apresentar só os pontos. Depende do que meu levantamento quer mostrar, ok? Então, voltando aqui para mostrar como são criadas as curvas, é mais ou menos dessa forma. Eu tenho aqui 24,55 e aqui 25,30. Essa curva é 25. Daqui para cá eu ando X metros e subo tanto de cota aqui, ó. Eu subo da 25, 45 mais 30, 75 centímetros para subir aqui de nível. E andei tantos metros. Então, se eu for subir até a cota 25, faço uma regra de 3, então minha curva entre esses dois pontos tem que estar aqui. Essa é a triangulação. E daqui para cá, por isso que é a triangulação que eu pego 3 pontos. Daqui para cá é a mesma coisa. Então, essa cota aqui, 25,30 e aqui 25, vai estar mais perto a 25 vai estar mais perto da 25,30 do que da 25,55. A mesma coisa aqui, 25,35. Veja aqui, ó, vou achar aqui, 24,90. Onde passa a cota 25? Pertinho da 24,90, certo? Porque é 10 centímetros de diferença. 25,50. Mas aí, ó, se você for triangular lá com 24,20, aí você faz, você faz uma triangulação. Faz isso na mão? Hoje mais não, tá? Hoje tem programas como Topograph, ou AutoCAD Civil 3D, ou outros, que vai gerar essa curva de nível para você. Basicamente, esse curso eu vou mostrar como ler um desenho, como ler o conceito do levantamento topográfico, não como executar isso nem no campo, nem no computador com AutoCAD, nada disso. Okay? A visão nossa aqui é de engenheiro, é utilizar essa planta aqui para fazer um projeto. Okay? Uma outra coisa que está mostrando aqui é o norte. Eu preciso saber para onde está meu norte apontando, principalmente arquitetos, para saber onde é a nascente, para onde eu vou botar meu quarto, qual a melhor forma, onde é que vai esquentar a parte do poente, se é melhor botar, qual o giro que eu vou fazer no meu projeto, ok? E aqui olhando a planta também, a gente vê aqui espaçado, aqui é um terreno, não é tão plano, precisava saber clara a escala para eu saber a distância aqui, mas é um terreno, não é tão plano, mas não desce tanto. Quando chega aqui, ó, as curvas juntas, é porque aqui tá bem íngreme. Ó, terrenos planos apresentam curva de nível mais espaçada. Terrenos acidentados, curva de nível encontros mais próximas. Então, isso aqui é o que a gente chama também de talude. Tá? Provavelmente, o topógrafo aqui pegaria só
crista, que a gente chama, a cota alta do talude, do morro, ó, e a cota baixa. Aí ele gera as curvas de nível assim e mostra que é um talude. Ok? Podia ter identificado o talude aqui também, que eu provavelmente mostrarei para vocês mais para frente, de representações de uma planta topográfica. Ok? Espero que o curso esteja indo bem, tá? Esteja dando para entender. Qualquer dúvida vocês colocam no comentário. E eu vou encerrando essa aula de hoje. E na próxima, no próximo vídeo, vai continuar a parte de topografia. Nossa parte de topografia. E vamos falar um pouco de norte magnético, norte verdadeiro. E o resto um pouco mais de métodos e conceitos de topografia. Abraço.